assumimos o NACON sindical num contexto de renovação. Tínhamos uma diretoria que cumpriu um papel fundamental na própria criação da carreira de Finanças e Controle, na estruturação do Sistema Federal de Controle Interno. E com o passar do tempo, é bem verdade, aquele ímpeto inicial foi arrefecendo. E passados 20 anos, nós precisamos enfrentar então um processo de renovação. Foi um processo um pouco duro, talvez um pouco traumático, mas necessário para uma entidade do nosso porte que tem carreiras importantes do Estado, lá na Secretaria do Tesouro Nacional e na Controladoria Geral da União, que representamos, e não poderia deixar de ter uma entidade sindical com vigor para fazer essa representação à altura que a nossa carreira merece. Olha, a experiência mais marcante, ela antecede mesmo a nossa posse, foi durante a campanha eleitoral. Nós precisamos visitar praticamente todos os estados, um país continental. Visitamos em 3 semanas 15 estados. Foi um recorde assim de viagens, mas fundamental para que pudéssemos levar a nossa mensagem de renovação, mensagem que foi completamente compreendida pelos servidores em atividade, que nos honraram com mais de 90% dos seus votos. E a partir dali, essa experiência de intensidade, de atuação próxima à base, vem até caracterizando a nossa própria gestão. Estamos há 1 ano e meio à frente do sindicato e desde setembro de 2011, com o mesmo vigor, com a mesma garra e sempre buscando aquele profissionalismo, aquela qualificação, aquela dinâmica que faz com que nós estejamos fazendo uma representação não só de questões corporativas, mas questões que dizem respeito e interessam a sociedade como um todo. Estamos atuando na medida das nossas possibilidades com o movimento de combate à corrupção eleitoral, com o movimento para a auditoria cidadã da dívida pública. No dia 15 de maio, agora teremos um grande ato público na OAB, em que o nosso sindicato está compartilhando a organização com várias entidades da sociedade civil. Enfim, um sindicato que se preze não pode se dedicar eminentemente a questões corporativas. Nós precisamos ter um olhar mais amplo, mais profundo, para ver em que medida as nossas forças podem servir como um atenuante das nossas mazelas sociais. E é isso que nós temos procurado fazer desde que assumimos a entidade. Olha, essa eu diria que foi também uma das experiências mais marcantes na minha história de sindicalismo e já se vão aí 20 anos. Eu tive uma atuação no sindicato dos servidores das universidades federais, depois no Sindirreceita e agora recentemente na presidência do NACON sindical. Mas digo marcante porque nós enfrentamos uma condição muito adversa. A orientação do Planalto era para reajuste zero para as carreiras de Estado, então foi necessário que nós nos articulássemos com as demais carreiras, com as entidades de classe, para que pudéssemos juntos enfrentar aquela batalha que não foi nada fácil. Fizemos vários atos públicos e nesse sentido apareceu o Sindi Itamaraty como uma grande surpresa nessa mobilização. Lembro como se fosse hoje o primeiro ato público que fizemos em frente ao Ministério do Planejamento, no dia 28 de junho de 2012, se eu não estou enganado, quando começaram a chegar servidores das relações exteriores com as plaquinhas vermelhinhas de um lado e com o globo do outro, e na parte vermelha dizia assim: Valor ao serviço exterior! Valor ao serviço exterior! Não parava mais de chegar gente, né? Parecia que a mobilização era promovida exclusivamente pelo Sindi Itamaraty. Então foi uma grande surpresa, porque nós não sabíamos, né? Sabíamos, é claro, que toda categoria ela tem um potencial de mobilização muito grande,
mas nós não sabíamos que já havia despertado esse potencial da latência e se tornou em ato concreto naquele momento, e fizemos uma excelente manifestação. O Alexei fez um discurso vibrante, como é da sua característica, e acredito que aquilo, de certa forma, impulsionou mesmo os outros sindicatos que estavam no momento mais inicial da sua mobilização. E a partir daí, então, fizemos mais alguns atos públicos, conseguimos reverter aquela intenção inicial do Planalto de reajuste zero para as carreiras de Estado. Conseguimos uma primeira proposta. É bem verdade que não foi uma proposta dos nossos sonhos, mas foi o que deu para conseguir dentro de uma conjuntura econômica, tanto no Brasil como no exterior, um pouco adversa. E agora estamos mais uma vez, né, buscando essa articulação para que possamos levar questões que ainda não foram contempladas na campanha salarial de 2012, para que essas demandas voltem à mesa de negociação, e mais uma vez vamos precisar da articulação, do empenho e da proximidade de todas essas entidades. Olha, o fórum ele tem por intuito justamente agregar essas entidades que representam carreiras que exercem atividades exclusivas de Estado, aquelas que só o Estado pode realizar, como é o caso das atividades ligadas às relações exteriores. Nesse sentido, o fórum está passando por uma revitalização. Acreditamos que um fórum dessa magnitude, que representa em torno de 200 mil servidores em todo o país, e no caso no exterior também, esse fórum ele precisa ter uma imagem, não só uma imagem, mas uma atuação muito próxima junto ao parlamento, junto a movimentos sociais de peso, para que essas questões que dizem respeito, questões transversais às carreiras de Estado, elas estejam sempre presentes no parlamento. O parlamento tem que saber qual o potencial que essas entidades têm para discussões que são fundamentais para o aprimoramento do país e, é claro, para que a sociedade seja, enfim, beneficiada com o nosso trabalho. Então, acredito que as perspectivas para o Sindicato Itamaraty são de muito trabalho, em primeiro lugar, porque o fórum ele atua e ele tem um ritmo de trabalho que é diretamente proporcional à dedicação dos seus dirigentes ao próprio FONACAT. Então, muito trabalho teremos pela frente, como já temos tido agora em alguns projetos de interesse que estão circulando no Congresso, como a PEC 555, a PEC 68, várias medidas que estão em tramitação, que atingem essas carreiras, já estão sendo acompanhadas, e elas requerem uma presença constante dos dirigentes no parlamento, fazendo as suas intervenções, buscando audiências públicas para que os assuntos que não sejam resolvidos no âmbito do executivo sejam então levados para que a sociedade, o parlamento, tome conhecimento e busque medidas saneadoras. Então, acredito que as perspectivas são as melhores possíveis em termos de atuação em conjunto, em parceria. Acredito que o Sindicato Itamaraty estará, dessa forma, firmando uma parceria com as carreiras que estão já há algum tempo atuando em conjunto e que representam o que de mais, digamos, profissional e qualificado existe no serviço público. São carreiras altamente comprometidas com o desenvolvimento do país. Então, o sindicato é aguardado com expectativa lá no fórum.